Graça e paz, meus irmãos. Amém. Tudo bem com vocês? Então tá bom, vamos para mais uma gravação. Nós vamos estudar aqui em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15, nós vamos dar sequência ao Evangelho orgânico na criação. Então gostaria que vocês pegassem a Bíblia e abrissem em Gênesis capítulo 2, versículo 15, onde nós lemos assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Eu disse aos irmãos que o jardim do Éden, ele representa a mente do homem, tá? O jardim do Éden, embora na história ele é um local, físico, mas ele traz a representação da mente do homem, onde Deus trabalha, tá? Onde Deus colocou o homem para cultivar e para tomar conta. Então o homem cultiva os seus pensamentos, o homem toma conta dos seus pensamentos, ele tem que cultivar e tomar conta do seu pensamento, daquilo que é a capacidade humana de pensar e tomar as decisões. Então no versículo de número 16 é dito assim, mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer este fruto, com certeza morrerá. Então o homem, foi dado a ele o comer da árvore da vida, e não a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas na história, o que acontece? Organicamente, cada pessoa, ele tem que passar por isso. Ele vai chegar um momento da vida onde ele vai ter que entrar pelo conhecimento do bem e do mal. Isso é orgânico, tá, irmãos? Isso aqui, embora havia uma lei de Deus, naturalmente o homem desobedeceria essa lei. Era inevitável isso, o homem desobedecer essa lei. Eu vou explicar isso para vocês como que funciona. O homem nasce, o bebezinho nasce, os pais tomam conta do bebezinho até uma certa idade e vai instruindo, para que ele não mexa nas coisas que faz dano, para que ele não se aproxime de um degrau de escada. Então há uma instrução, um cuidado da família. A família cuida daquela criança até que ele vai crescendo e vai adquirindo entendimento para que ele consiga descobrir o que é certo e o que é errado. Então esse descobrimento do entendimento do que é certo e errado é o comer do conhecimento do bem e do mal, é o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então cada pessoa capaz, cada pessoa pensante, irmãos, cada pessoa que não tem nenhum problema de saúde, ele vai crescer e vai chegar a um ponto que ele vai conhecer o que é certo e o que é errado. O problema da humanidade, o pecado é, conhecendo o que é certo e o que é errado, o homem não sabe tomar as decisões corretas. Esse é o problema, porque o homem passa a viver das suas decisões. Então ele começa a se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele se alimentando do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, ele começa a fazer os seus próprios julgamentos. Então ele olha para uma pessoa, ele é capaz de julgar, olha, se ela está dentro dos padrões que eu considero ser os padrões certos, então ela é uma pessoa boa. Mas se ela estiver fora dos padrões, eu considero ela uma pessoa má. Por quê? Porque esse é o meu entendimento do bem e do mal. E quando eu passo então a viver esse entendimento do bem e do mal, eu peco. Por que eu peco? Porque eu estou quebrando a lei. Porque a lei foi dada para que nós pudéssemos nos orientar por ela. Então, eu tendo a possibilidade de viver do bem e do mal, eu posso escolher também viver da árvore da vida e ignorar o conhecimento do bem e do mal e aprender a viver da árvore da vida. Então, o aprender a viver da árvore da vida que é a salvação da humanidade, tá? Jesus, quando ele se apresenta mais para frente na história, ele se apresenta como o pão da vida em João capítulo 6. Tá? E diz que aquele que se alimenta dele tem a vida em si. Jesus, então, ele é a expressão exata
da vontade de Deus. Então, o que é o viver da árvore da vida? É você viver dentro daquilo que é a expressão exata da vontade de Deus. Isso é viver da árvore da vida. Que o homem viveu da árvore da vida até chegar o conhecimento do bem e do mal. Quando o bebezinho estava lá no colo da mãe, ele se preocupava com alguma coisa. Ele se preocupava com o futuro, se preocupava com o dia seguinte, se preocupava se ele tinha roupa para vestir, ele se preocupava em fazer o certo ou errado. Então ele era inocente, irmãos. Vocês lembram que tem passagens que Jesus fala: aquele que não for igual a uma criança não entra no reino de Deus? Por que igual a uma criança? A criança, ela não tinha o conhecimento do bem e do mal e ele se alimentava da árvore da vida. Quando chega esse conhecimento do bem e do mal, tá? Quando ela entra pelo conhecimento do bem e do mal, ela decide viver desse conhecimento do bem e do mal, ela deixa de viver da árvore da vida, ela deixa a inocência dela para trás, e ela começa a fazer agora os seus julgamentos, ela começa a criar o seu reino, o seu mundo. Então ela está em pecado. Então ela entra em pecado, certo? E aí o que acontece? O conhecimento da árvore da vida que Jesus oferece a nós é aquele que nós vivemos naturalmente, organicamente a vida, tá, irmãos? Organicamente a vida. Então, até aqui, que os irmãos possam ter esse entendimento. Versículo de número 18 diz assim, olha: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Então aqui nós temos a história para nós observarmos, tá? O homem, Adão, que significa humanidade, ele foi gerado do barro. Então ele tinha um corpo, tá, irmão? Aquele corpo, quando Deus gera o homem do barro, ele cria o homem do barro, aquele corpo ele está inanimado, é um corpo morto ainda, é um corpo sem vida. Então o que acontece? Deus sopra nas narinas daquele barro, e o Espírito de Deus agora possui aquele barro. Então aquele corpo agora, ele contém um espírito. Então nós temos um ser com corpo e espírito. Mas Deus fala que esse corpo ainda não está completo. Está faltando alguma coisa para esse corpo, então, para que ele possa ser um corpo completo. Por quê? Porque o espírito tem sentimentos, o espírito tem lembrança de coisas, o espírito tem vontade? Não. Então o espírito é a vida. Só que esse homem não está completo. Está um homem que é um espírito que está dentro de um corpo, mas é um corpo incompleto. Então, para que ele seja completo, Deus ele faz o quê? Então não é bom que o homem esteja sozinho. Está dentro de um corpo e está incompleto. Eu vou fazer alguém que o complete. Então vamos entender. O Senhor Deus formou da terra todos os seres selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Então aqui o homem está completo? Ainda não, tá, irmãos? Mas o homem escolhe todos os nomes e tal das coisas que Deus criou. Deus traz a ele faz esse trabalho para Deus. Então esse homem que Deus está falando aqui é o espírito, tá, irmãos? É a capacidade espiritual que gerou o nome, que gerou a criação, o nome de todas as coisas. Então ele deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Ainda estava sozinho. O espírito estava dentro de um corpo, mas não estava completo. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem. Preste atenção nesses dizeres aqui. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher,
porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Vou voltar no versículo 24. Isso aqui é muito interessante, tá, irmãos? Nós estamos falando do evangelho orgânico. O evangelho orgânico, irmãos, ele é a revelação de Deus na criação, no homem, tá? O evangelho orgânico acontece totalmente dentro do homem, nada é fora do homem. Então Deus, ele explica o evangelho orgânico naquilo que ele criou, tá? Na criação. Independentemente de livros escritos ou de passagens bíblicas, é possível conhecer a Deus completamente olhando para a sua criação, organicamente. E é essa a proposta que a gente está passando para os irmãos. Conhecer a graça de Deus olhando da perspectiva da criação de Deus, tá? Então, quando ele diz aqui no versículo 24: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. A pergunta que eu tenho feito para vocês: a igreja, enquanto sistema, usa essa passagem para fazer os casamentos, né? Nos casamentos são ditos que o homem deixa a casa do pai dele, a casa da mãe dele, arruma uma namorada que também vai deixar a casa do pai dela, da mãe dela, e eles vão se unir em casamento, com a bênção do pastor, com a bênção do juiz, com a bênção do padre, e então os dois vão se tornar uma só carne. Isso é real, irmãos? Acontece isso no casamento? Você se torna uma só carne com a pessoa que você casou, com seu cônjuge? Não, não é uma só carne, tá? Embora eles pregam assim, a realidade mostra que não é assim. Isso a gente não pode ser hipócrita e achar que eles têm razão nisso aí, porque não é essa a expressão exata da revelação de Deus. Quando o homem deixa pai, tá? Não tem nenhuma criança aqui, eu vou falar a verdade para vocês. É a hora em que o esperma é injetado no útero, que é o útero, é o ateliê de Deus. É onde Deus forma a criação. É sempre no útero, tá, irmãos? E esse mesmo útero da mulher é representado também na terra, no universo, tá? É onde Deus cria, onde Deus gera. O jardim é o entendimento, tá? Então o que acontece? A mulher, ela libera então seu óvulo. Então o homem que está sendo formado, ele tem que deixar o pai e tem que deixar a mãe, certo? E quando ele deixa o pai e deixa a mãe, ele se une, o óvulo com o esperma, certo, irmãos? E ali está formando um ser completo agora, tá? E aquele ser que é espírito, alma, ele ganha um corpo, certo? E esse corpo, irmãos, agora é um só. Esse sim é inseparável. Você não consegue separar o teu espírito da tua alma e do teu corpo. Enquanto houver vida, tá? Por isso é dito que é dito assim, ó, o casamento ele permanece até a morte, entendeu? Vocês entendem por que o casamento permanece até a morte? Enquanto que o casamento dos homens não tem permanecido muitas vezes até a morte, tem muitas separações, tem muitos divórcios, não é? Mas o casamento entre corpo, alma e espírito, ele consegue se desfazer antes da morte? Ele só se desfaz aonde? Na morte. Você entende o que é o evangelho orgânico, irmão? Você consegue entender o homem dentro da revelação de Deus? O homem Jesus dentro da revelação de Deus? Por isso que é dito, olha, vocês vão às Escrituras, capítulo 5, versículo 39 de João, porque vocês olham para a Escritura e pensam que a vida eterna está nas Escrituras, mas as Escrituras falam a respeito de mim, homem Jesus, tá? Homem, tá, irmãos? Homem, falam a respeito de mim, só que vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Esse era o problema encontrado lá atrás com os irmãos judeus. Mas hoje nós temos a oportunidade de entender o evangelho orgânico.
de entender a revelação de Deus dentro da criação do homem. Até aqui está tudo bem, meus amados? Então aqui se forma o homem. O homem deixa pai e deixa mãe, tá? Quando eu digo homem, irmãos, não é só o homem, não, é o homem, a mulher, é a criação, tá? É a criação universal. Todos que foram criados deixaram pai e mãe, se uniram dentro do ateliê de Deus. Deus formou ele dentro do útero, ele formou uma pessoa completa agora, tá? Porque o Adão lá no jardim, enquanto ele não havia recebido a Eva, ele era um ser incompleto. A Eva do jardim representa então, dentro da criação, tá, irmãos? Ela representa, embora na história ela é uma mulher, e na história ela é a completação de Adão, na revelação ela é a alma que completa o homem, que deixa o homem agora completo, corpo, alma e espírito. Tudo bem até aqui? Tem alguma dúvida? Não? Vamos continuar então. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha, tá? No princípio, irmãos, no princípio não havia nada que cobrisse o homem e a mulher. Eles eram limpos, cristalinos, tá? Porque ainda eles não estavam vivendo do conhecimento do bem e do mal. Eles estavam vivendo da árvore da vida. E viver da árvore da vida é você viver nu. Nu do quê? Nu do entendimento. Nu daquilo que pode afetar o seu entendimento em relação àquilo que é de Deus. Então você tem a visão ampla das coisas de Deus. Porém, quando vem o conhecimento do bem e do mal, você começa a se vestir desse conhecimento. Então, quando eles se deparam com o conhecimento do bem e do mal, o que eles entendem? Eles entendem que eles precisam de uma roupagem de entendimento para que eles possam viver. Só que o princípio era, eles sempre estiveram, na criação, eles sempre estiveram nus desse entendimento. Não havia nada que cobrisse eles, a inocência deles estava estampada e eles não tinham vergonha, tá? Da inocência deles, de quem eles eram. Amém? Mas com o conhecimento do bem e do mal, eles começam a perceber que estavam nus. Então, é dito que eles vão lá coser, né, costurar as folhas de figueira para se cobrir. E tem muita gente, irmãos, a maioria dos homens, eles se cobrem com o entendimento do bem e do mal e não vive a transparência da árvore da vida. Amém? Que isso seja de entendimento para nós. Mais uma página aqui, mais uma porção do ensinamento do Evangelho Orgânico, e posteriormente nós estaremos falando mais algumas coisas. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.